Bem, agora iremos tratar sobre um outro sistema, né, chamado sistema de dedução natural, que é um sistema que não tem nenhum axioma, ou seja, eu só parto, né, das premissas que eu tenho na minha base de conhecimento, ou seja, as fórmulas que pertencem ao meu conjunto gama, para eu demonstrar em dedução natural uma fórmula φ. Tá? Mas, por outro lado, esse é um sistema que é composto por um conjunto de regras. Né? Aqui a gente não vai ter apenas uma regra, como no caso do sistema axiomático, nós vamos ter 10 regras. São regras sempre de introdução ou de eliminação. E essas regras, elas se parecem muito, né, com a intuição que nós temos para cada um dos conectivos. Então, cada uma das regras, de uma certa maneira, captura a noção do meu conectivo, tanto para introdução quanto para eliminação. Então, por exemplo, se a gente tomar, né, o caso da conjunção lógica, se para eu demonstrar que eu tenho φ e psi, é porque eu tenho que demonstrar que eu tenho φ e que eu tenho psi. Né? Ou seja, a essa regra, a gente está introduzindo um conectivo, que é a conjunção, que diz, se eu tenho uma derivação de φ e tenho uma derivação de psi, é então porque eu tenho uma derivação de φ e psi. Essa é a regra da introdução da conjunção. Né? Ou seja, a introdução da conjunção. Por outro lado, se eu tenho uma derivação de φ e psi, né, é porque eu tenho uma derivação só de φ. Ora, se eu já derivei que vale φ e psi, eu posso eliminar essa conjunção e dizer que eu tenho só φ. Né? Da mesma forma, se eu tenho φ e psi, né, eu posso dizer que eu tenho só psi. Ou seja, a minha regra da eliminação da conjunção, né, eu tenho tanto a eliminação da conjunção à esquerda como à direita. Tá? Ou seja, na regra, né, da conjunção, certo? A gente tem a introdução da conjunção e a eliminação da conjunção à esquerda ou à direita. Então, são essas três regrinhas para o conectivo E. Né? Por outro lado, no caso da disjunção, se eu tenho uma derivação de φ, é porque eu tenho derivação de φ ou qualquer coisa, particularmente φ ou psi. Ou seja, eu estou introduzindo à esquerda a disjunção. Né? Se eu tenho psi, eu posso fazer a introdução à direita, né? E incluir um φ qualquer. Se eu tenho uma derivação de psi, é porque eu tenho uma derivação de φ ou psi. Tá? Ou seja, essa é uma noção intuitiva, né? Que me diz o seguinte, olha, se eu já derivei psi, é porque eu derivei psi ou qualquer outra forma. Né? É isso que me diz a regra da introdução, da disjunção. Tá? A regra da eliminação da disjunção, ela já é um pouquinho mais complexa, mas ela também é intuitiva, no seguinte sentido. Ora, suponha que eu tenho uma derivação de φ ou psi. Tá? Bem, se eu tenho uma derivação de φ ou psi, eu não sei qual é dos dois que vale, né? Se é o φ ou se é o psi. Então, eu vou fazer duas suposições. Né? Eu vou fazer uma primeira suposição que o φ vale, certo? E vou tentar demonstrar que um dado alfa vale, certo? Bem, se eu conseguir demonstrar que o alfa vale, né? Se eu assumir que o φ vale temporariamente, eu estou fazendo a suposição temporária que o φ vale, eu consigo concluir um alfa. Suponho que eu consiga fazer isso, né? Então, essa foi uma das possibilidades, né, da eliminação da disjunção. Mas para eu concluir alfa, né, eu também teria que supor que vale o psi temporariamente e também construir uma derivação de alfa. Ou seja,
Para eu eliminar uma disjunção, eu tenho três componentes. Eu tenho a derivação de φ ou psi. Da derivação de φ ou psi, eu vou supor um φ para chegar em um alfa, né? Construir uma derivação a partir dele. E depois, paralelo a isso, eu vou também construir uma derivação de alfa a partir de psi. Notem que em ambos os casos, né, quando eu supus φ ou quando eu fiz a suposição de psi, eu cheguei em um mesmo denominador, qual seja, no alfa. Portanto, tanto faz se alfa é que ocorre ou se φ é que ocorre ou psi, em ambos os casos eu tenho alfa. Portanto, é razoável que eu conclua que alfa vale, certo? Essa é a regra da eliminação da disjunção. Nós já iremos ver vários exemplos, tá? Eu primeiro estou mostrando as regras para depois explicar mais detalhadamente, dando instâncias dessas regras, tá? Uma coisa importante, né? No sistema de dedução natural, a gente tem o conceito de hipótese, né? Premissa, digamos assim, que ela vale temporariamente, ela vale só em um dado escopo, né? A gente não tem ela. A gente faz uma suposição e depois que a gente usa ela nesse escopo, a gente descarta ela, porque ela deixa de valer, ela só era uma suposição temporária, né? No caso aqui da eliminação da disjunção, ora, eu não sei se eu tenho φ ou se eu tenho psi, eu sei que eu tenho um dos dois, tá? Então, quando eu supus temporariamente φ, eu marquei essa fórmula aqui com um númerozinho i, certo? Por quê? Porque depois que eu aplicar e chegar no meu alfa, eu vou, na regra da eliminação da disjunção, descartar ele. Significa dizer que eu não vou usar mais esse φ abaixo desse ponto na minha derivação. Da mesma forma com psi, certo? Bem, existe uma outra regra, né? Agora olhando o conectivo implicação, né? Se eu quero demonstrar φ que implica em psi, né? O que eu faço? Eu vou supor que φ vale temporariamente, vou descartar ele nessa regra e vou tentar demonstrar psi. Se eu demonstrei psi, então é porque eu tenho φ que implica em psi. Essa seria a regra da introdução da implicação. A regra da eliminação da implicação é a regra que a gente já viu do sistema axiomático, regra de modus ponens, que diz se eu tenho φ e eu tenho φ que implica em psi, então eu tenho psi. Bem, eu tenho outra regra que é a introdução da negação, né? Ou seja, se eu tenho não φ, eu vou supor que vale φ e vou chegar a um absurdo. Esse é um símbolo que significa uma contradição. Esse é o símbolozinho que a gente vai usar, tá? Então, se eu suponho que φ vale temporariamente, eu chego numa contradição, é porque eu tenho não φ. Se vocês olharem, na verdade, essa é a mesma regra da introdução da implicação, né? Quando eu tenho φ que implica em psi, φ que implica em um absurdo, né? Ou seja, eu vou supor φ para provar quem? O absurdo. Essa, na verdade, é só uma instância da implicação, né? Da introdução da implicação, introdução da negação, onde aqui a negação, né, de φ ela é equivalente a φ que prova o absurdo. É só um parênteses, mas assim, nas regras vocês vão usar essa regra. Nas demonstrações vocês vão usar essa regra, tá? Uma outra regra que nós temos é que se eu tenho uma derivação de φ e eu tenho uma derivação de não φ, então é porque eu tenho uma contradição, ou seja, eu tenho um absurdo, tá? Introdução, eliminação da negação, né? Onde eu introduzo o absurdo. Agora tem duas outras regras que não estão ligadas diretamente aos conectivos, que dizem o seguinte: uma, se eu tenho uma contradição, então eu tenho qualquer fórmula, tá? E por fim, uma regra, né? Regra chamada RAA, regra de redução ao absurdo, que diz o seguinte: para eu demonstrar φ, eu suponho a negação de φ e chego no absurdo. Portanto, eu demonstro que eu tenho φ.
essa é a regra, pessoal, que a gente usa em lógica clássica, que é semelhante àquelas provas por contradição que a gente faz, que algumas pessoas, né, uma corrente na matemática e na lógica, discordam do uso dessa regra, porque ela é uma regra que não é construtivista. Ou seja, a gente vai ver que eu consigo demonstrar algumas propriedades sem mostrar exatamente o objeto. Exemplo, né? Eu consigo demonstrar há ou não há, que é também chamada regra do terceiro excluído, né? Sem necessariamente demonstrar se há vale ou se é não há que vale. Né? Eu demonstro que há ou não há vale, né? A partir do vazio, né? Mas sem construir ou uma derivação de há ou uma derivação de não há. Né? E eu só consigo fazer isso porque eu uso a regra de redução a absurdo. Então existe existe na matemática, existe na lógica, né? Uma corrente que acha que a gente só pode fazer construções, né, derivações, que a gente constrói os objetos. Né? E aí, né, nessa corrente, a regra de redução absurda ela não pode ser utilizada. Né? Por exemplo, na lógica intuicionística. A lógica intuicionística é uma lógica que tem as mesmas regras do sistema de redução natural que a gente está vendo, mas não tem a regra de redução absurda. Basta eu excluir essa regra e aí eu não consigo demonstrar, por exemplo, a regra do terceiro excluído, ou seja, que uma coisa vale ou a negação dela vale. Bem, mas agora vamos ver alguns exemplos para tornar o uso dessas regras mais claros e mais, digamos assim, intuitivo, né? Bem, se eu quisesse demonstrar, né, ou seja, a partir de A e B e C, né, eu posso simplesmente agrupar A e B e C, né? Ou seja, eu consigo fazer a conjunção tanto à esquerda quanto da direita eu faço a conjunção à esquerda, tá? Então, como é que a gente começa sempre uma derivação desse tipo? A gente começa com a nossa conclusão, que é a nossa conclusão A e B e C, tá certo? Para eu demonstrar uma conjunção, eu uso a regra da introdução da conjunção, que me diz para eu provar A e B e C, eu tenho que mostrar A e B e tenho que mostrar C, tá certo? De novo, para eu provar A e B e C, isso aqui não é nenhuma das minhas premissas, no caso eu só tenho A e B e C, portanto, eu tenho que demonstrar A e B e tenho que demonstrar C, tá certo? E aí, para eu demonstrar isso, vamos lá. Eu sei que eu tenho A, I, B e C, porque isso aqui é uma premissa, né? Se eu tenho A, I, B e C, né? Eu posso aplicar a minha regra da minha eliminação, da implicação, à direita, por exemplo, eu tenho B e C. E se eu tenho B e C, eu posso aplicar de novo a eliminação da conjunção e chegar em C. Né? Por outro lado, para eu provar A e B, eu precisaria provar A e precisaria provar B. Ora, A e B não estão no meu conjunto de premissas, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que provar utilizando as regras do sistema de dedução natural. Né? Aí, novamente, eu tenho, pessoal, que A e B e C é uma premissa. Portanto, eu posso usar ela quantas vezes eu quiser. Então, se eu tenho A, I, B e C, por eliminação da conjunção, eu tenho A. Né? Por outro lado, se eu tenho A, I, B e C, é porque eu tenho quem? Eu tenho B e C. Ora, se eu tenho B e C, então eu posso aplicar de novo a eliminação da conjunção e eu tenho B. Notem, né, que eu provei A e B implica em C, né, e nas minhas, só usando regras, cada passo desse foi usando uma regra, né, do meu sistema dedutivo, e nas minhas folhas, né, eu só tive aqui instâncias das minhas hipóteses, ou seja, das minhas premissas. No caso, A, I, B e C. Tá?
uma coisa que eu acho que é importante falar novamente, né? É que na minha árvore de derivação, pessoal, eu só posso usar uma daquelas 10 regras. Não posso usar nada fora daquelas 10 regras, né? Então, assim, vocês têm que ficar restritos ao uso daquelas 10 regras no formato que elas têm lá, tá? Foi exatamente o que a gente fez aqui, tá? Para eu provar A e B e C, eu provei A e B e provei C. Para eu provar C, eu provei de quem? De uma premissa que me diz aqui que eu tenho A e B e C, então eu fiz a eliminação da conjunção, provei B e C, se eu tenho B e C, eu provei C, certo? Da mesma forma para os outros conectivos. Vamos ver agora um exemplo que tem a ver com a eliminação da disjunção e da introdução da disjunção. Então vamos lá. Quem é que eu quero provar, pessoal? Eu coloco, a primeira coisa que eu faço é colocar lá na minha raiz da minha árvore de derivação. Quem é A ou B ou C. É essa fórmula que eu quero demonstrar, tá? E aí eu pergunto, tem alguma premissa, tem alguma fórmula na minha base de conhecimento? Tem. Qual é essa fórmula? É uma fórmula que tem quem? A ou B ou C, né? Essa é uma fórmula. Bem, para eu provar A ou B ou C, pessoal, né, eu posso usar essa minha premissa, tá? Para usar essa minha premissa, notem que o conectivo mais externo, né, dele é uma disjunção. Então, eu posso fazer o quê? A regra da eliminação da disjunção. Como é que é a regra da eliminação da disjunção? Ora, para eu provar A ou B ou C, eu vou fazer o quê? Eu vou supor que A vale, temporariamente. Eu vou usar o número 1, porque eu não usei nenhum número, e descartar ele aqui. Dizer que eu vou jogar ele fora a partir dessa regra. Significa dizer que abaixo dessa regra o A não vale, ele só vai valer temporariamente. Tá certo? Para eu demonstrar quem? A ou B ou C. E por outro lado, eu vou supor B ou C para provar quem? A ou B ou C, tá? E de novo, eu vou supor isso aqui temporariamente e descartar aqui na regra, tá? Então, eu tenho agora que construir duas derivações, né? Uma derivação a partir de A ou B ou C, e outra derivação de B ou C, eu tenho que demonstrar A ou B ou C. Importante dizer, pessoal, que a hipótese de A e a hipótese de B ou C, cada uma vale no seu escopo. Elas não valem uma dentro da outra, certo? É sempre separando, porque na regra da disjunção, vocês lembram, ó, é φ ou psi. Então, o que eu faço? Eu suponho φ para mostrar um alfa, suponho psi para mostrar um alfa. Ambos eu vou descartar na regra e aí eu concluo alfa. Mas esse φ só vale aqui e o psi só vale aqui. Eu não posso misturar essas hipóteses, tá certo? Ou seja, as hipóteses ela têm um escopo, certo? Aí vamos lá, voltando aqui para a nossa demonstração. Então, eu quero demonstrar que de A eu tenho A ou B ou C. Mas eu sei que se eu tenho A, eu tenho quem? A ou B, pela introdução da disjunção, tá? E se eu tenho A ou B, eu tenho quem? Eu tenho A ou B ou C pela introdução da disjunção agora do C, tá? Então, eu demonstrei que de A eu tenho A ou B e de A ou B eu tenho A ou B ou C e, portanto, eu demonstrei A ou B ou C. Agora vamos demonstrar o outro lado. Ou seja, eu quero demonstrar B ou C. Para eu demonstrar B ou C, o que eu faço? De novo, eu tenho aqui uma outra disjunção, não tenho? Então, o que eu vou fazer? Eu vou supor B, que B vale. Aí será uma hipótese 2, que eu vou descartar aqui. Para provar quem? A ou B ou C. E vou supor C, também hipótese 2, para provar quem? A ou B ou C. Certo? Então, agora eu tenho que demonstrar, né, como na regra da disjunção, lembrando,
De φ ou psi eu suponho φ para provar alfa, de psi eu provo alfa, então eu tenho alfa. Quem é o nosso alfa aqui? É A ou B ou C. Tá? Então, na regra da disjunção, lembrando, eu vou supor B para provar A ou B ou C e vou supor C para provar A ou B ou C. Então, se eu tenho B, pessoal, eu tenho A ou B. E se eu tenho A ou B, pela introdução da disjunção, eu tenho A ou B ou C. Tá? Então, está mostrado esse primeiro lado. Falta demonstrar o outro. Ora, mas se eu tenho C, eu tenho quem? Tenho qualquer coisa ou C. Particularmente, eu tenho A ou B ou C. Tá? E aí estaria demonstrado o outro lado também. Tá? Ok, aqui é a demonstração, né? Vamos agora fazer algumas aplicações da implicação, né? Da regra da implicação. Então, quem é que eu quero demonstrar? Lembra aquele esquema axiomático 1 que dizia φ que implica em psi, que implica em φ, né? Aqui tem uma instância dele, ó, A que implica em B que implica em A. Ou seja, lembra que isso aqui era um axioma, né? A gente consegue demonstrar isso a partir do vazio, ou seja, eu não preciso de nenhuma informação para mostrar que isso sempre vale. Tá? Como é que eu vou mostrar isso? Aí, como sempre, né, a gente começa dizendo o quê? Eu quero provar A que implica em B, que implica em A. Né? Aí, notem que o conectivo mais externo é uma implicação. Existe uma regra, que é a regra da introdução da implicação, que me diz o seguinte. Para eu demonstrar φ que implica em psi, o que eu faço? Eu suponho que φ vale temporariamente, e aí temporariamente eu vou descartar ele na regra que introduziu ele, para provar quem? O psi. Então, se de φ eu tenho derivação de psi, é porque eu tenho φ que implica em psi. Essa é a regra da introdução da implicação. Então, como é que eu vou demonstrar que A que implica em B que implica em A? Eu vou supor que A vale, vou marcar ele com 1, que é o primeiro número que eu usei, para provar quem? B que implica em A, certo? Para provar B que implica em A. E aí, depois, o que eu vou fazer? Eu quero provar B que implica em A. O que eu faço? Eu tenho que supor B, certo? Supor B para provar A que implica em A, né? Ou para provar A, para provar A. Mas eu já tenho A, pessoal. Por quê? Porque A já é uma hipótese que veio da regra 1, ou seja, dessa primeira introdução da implicação. Portanto, eu já tenho que de A, B que implica em A, porque eu vou supor B, mas eu nem vou usar uma hipótese, seja ela temporária ou uma premissa, eu uso quantas vezes eu quiser, ou até nenhuma, né? E no caso aqui eu vou usar nenhuma. Então, para eu mostrar A que implica em B que implica em A, o que eu faço? Eu suponho A para provar B que implica em A. Para eu provar B que implica em A, eu posso supor B, mas eu não vou usar B para provar A. Ora, mas eu já tenho a demonstração de A. Por quê? Porque A veio da introdução da implicação, certo? Ou seja, se eu quisesse, eu podia só reescrever essa forma, essa demonstração dessa seguinte forma. Eu vou supor A para provar B que implica em A, hipótese 1, e para provar B que implica em A, eu suponho B não uso, nem preciso escrever, para provar A. E a prova de A é a suposição de A que veio da regra anterior. Certo? Vamos ver agora um outro exemplo, né? Eu quero agora demonstrar que A implica em B, né? E isso aqui implica em B, que implica em C, que implica em A, que implica em C. Certo? É essa fórmula que eu quero demonstrar. De novo, qual é o conectivo mais externo aqui? É o conectivo implicação. Então, o que eu faço? Eu vou fazer o quê? Eu vou supor A que implica em B, certo? Eu vou supor A que implica em B, fórmula 1, para provar quem? B que implica em C, isso tudo implica em A que implica em C, ok? De novo, para eu provar, eu tenho um conectivo mais externo que é a implicação. Então, para eu provar isso, eu vou fazer de novo a introdução agora da implicação. Ou seja, eu vou provar B que implica em C,
Vou marcar isso com hipótese 2, porque eu vou descartar ela aqui, para provar quem? A que implica em C. Ora, para eu provar A que implica em C, pessoal, eu vou mais uma vez fazer a introdução da implicação, ou seja, eu vou supor A, hipótese 3, para provar quem? C, tá? Aí notem o seguinte, ó, de C eu não consigo mais quebrar em nada porque é um átomo, certo? Aí agora eu vou olhar para as minhas premissas. O que eu tenho? Eu tenho uma premissa 1, né, que é A que implica em B. Eu tenho outra que é A. Portanto, se eu pegar essas duas aqui, eu posso aplicar a eliminação da implicação, que vai me dar quem? Vai me dar B. Portanto, eu já tenho a derivação de B. E por outro lado, se eu tenho a derivação de B e eu tenho uma hipótese que é B que implica em C, eu tenho por eliminação da implicação quem? C. Porque de B e B que implica em C, eu tenho C. E aí eu demonstrei. Notem que nas folhas eu só tenho hipóteses, né, premissas que foram descartadas. Portanto, eu tenho A que implica em B, vale, né? Eu tenho uma derivação dele, já que implica em B que implica em C, que implica em A, que implica em C, a partir de fórmula, de nenhuma fórmula, né? Ah, professor, mas tem A que implica em B, tem A e tem B que implica em C. Verdade que tem, mas notem que elas só valem, né, temporariamente a partir desses 3 pontos, né? A que implica em B só vale aqui a partir de cima, a B que implica em C a partir daqui e a partir daqui. Nenhuma delas, ao final, depois que foram descartadas, permanecem valendo. Por isso que vocês notam que aqui não aparece nenhuma fórmula antes. Tá? Aqui a derivação escrita mais bonitinha. Vamos agora usar uma demonstração que tem uma premissa, tá? Então, quem é que eu quero demonstrar? Eu começo sempre assim, eu tenho agora uma premissa, ou seja, A que implica em B que implica em C, e eu quero demonstrar A e B que implica em C. Então, vamos lá, eu começo sempre colocando que eu quero demonstrar a minha conclusão, a raiz da minha árvore é A e B implica em C, tá? Bem, qual é o conectivo mais externo? O último conectivo a ser aplicado nessa forma é a implicação. Portanto, que regra que eu vou aplicar? A introdução da implicação. O que eu faço? Eu suponho A e B. Para provar quem? Para provar C. Tá? Aí, notem o seguinte. C já é um átomo, né? Eu não tenho muito como quebrar ele, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma hipótese temporária, né, que vale para todo mundo aqui em cima, que é A e B, e tem uma premissa, que é qual? A e B, que implica em C. Então, vamos tentar usar isso para provar C, né? Bem, se eu tenho A e B, pessoal, vamos lá. Eu tenho quem? Eu posso aplicar a eliminação da conjunção e dizer que eu tenho quem? Tenho o A, tá certo? Por outro lado, eu já tenho como premissa que A que implica em B que implica em C. Né? E aí, o que eu faço agora? Eu aplico a eliminação da implicação, né? Ou seja, a regra de modus ponens, que isso me dá quem? Me dá B que implica em C. Né? Agora, pessoal, como é que de B que implica em C eu chego em C? Bem, eu tenho que demonstrar isso, né? Como é que eu faço para demonstrar que de B que implica em C eu tenho C? Ora, notem que eu já tinha, e aí lembrem que uma premissa no escopo dela, premissa temporária, no escopo dela eu posso usá-la quantas vezes quiser, né? Eu posso usar, ó, A e B de novo, certo? Para demonstrar quem? Demonstrar o B, né? Eliminação da conjunção. E se eu tenho B e B que implica em C, eu tenho quem? Tenho C, a eliminação da implicação, tá? Notem que na raiz era a fórmula que eu queria demonstrar, ou seja, que A e B implica em C. E nas premissas, eu tenho quem? Eu tenho ou fórmula, que era uma premissa que vinha aqui do meu conjunto, da minha base de conhecimento, ou são fórmulas que foram consideradas temporariamente e foram descartadas. No caso, A e B, aqui uma vez, no caso, A e B aqui de novo. Foram descartadas nessa regra que introduziu a implicação.
Vamos ver agora regras que tem a ver com o absurdo, né? A introdução dele. Vamos lá. Eu quero demonstrar agora a partir do vazio que A implica em não A, que implica em B. Tá? Então, de novo, como é que eu faço para demonstrar isso? Eu coloco aqui ao final A, não A, que implica em B. Qual é o conectivo mais externo? A implicação. Então, qual é a regra que eu vou aplicar? A regra de introdução à implicação. Ou seja, eu vou supor A, vou supor temporariamente, vou marcar com 1 aqui e com 1, que é onde eu vou descartar para provar quem? Não A implica em B, tá certo? De novo, qual é o conectivo mais externo aqui? É a implicação, né? E aí o que eu faço agora? De novo, faço a introdução da implicação. Eu vou supor não A, premissa 2, vou descartar ela aqui para provar quem? Provar B. Tá? Agora, pessoal, B é um átomo, eu não tenho mais como quebrar ele, certo? Então, eu vou olhar para as premissas, né? Eu não tenho nenhuma premissa, ou seja, não tenho nenhuma fórmula que veio lá do meu problema, né? Agora, eu tenho duas hipóteses que eu posso usar, que vão ser descartadas. A hipótese 1, que é a A, e tem a hipótese 2, que vai ser descartada também, que é não A, né? E aí existe uma fórmula que diz que se eu tenho uma fórmula e essa fórmula negada, eu tenho uma contradição, ou seja, eu tenho um absurdo. E do absurdo tem uma outra regra que me diz que eu tenho qualquer fórmula, em particular B. Tá? Lembrando, de φ e não φ eu tenho o absurdo, e do absurdo eu tenho qualquer fórmula, φ. Tá? No caso aqui, φ é o B. E aí eu terminei a minha derivação. Tá? Ok? Vamos ver agora, né, uma outra derivação que tem a ver com a disjunção, né, e também a regra da eliminação do absurdo e a introdução da negação. Né? Então vamos lá, o que eu quero demonstrar agora? Eu quero demonstrar A que implica em B e posso usar na minha base de informação quem? Não A ou B. Ou seja, não A ou B eu posso usar quantas vezes eu quiser, tá certo? Então vamos lá. Para eu demonstrar isso aí, pessoal, a gente pode demonstrar de duas formas. Vamos lá, a primeira forma, né? Eu quero provar quem? A que implica em B. Qual é o conectivo mais externo? A implicação. Então o que eu faço? Eu vou supor A para provar quem? Para provar B, né? Que é a introdução da implicação. Agora, pessoal, se eu olhar só para A e para B, eu não vou conseguir de A sozinho chegar em B. Então, assim, eu tenho que olhar para as minhas, porque eu sei de informação a mais. O que eu sei? Eu sei que vale não A ou B, né? Então, se vale não A ou B, né, vale, por exemplo, o que eu posso usar, né, a minha regra não A ou B, ou seja, a minha premissa não A ou B, e posso tentar aplicar, por exemplo, a eliminação da disjunção, né, nessa fórmula. Como é que é a eliminação da disjunção? Para eu provar não A ou B e chegar em B, eu vou supor não A, premissa 2, né, vou descartar ele aqui, para provar quem? B. Agora, se eu tenho A e não A, eu tenho quem? Eu tenho absurdo, e do absurdo eu tenho B, tá certo? Por outro lado, eu vou fazer o quê? Eu vou supor B, né? Minha hipótese 2, para provar B. Ora, supor B para provar B é a própria suposição de B. Portanto, a prova de B é a própria suposição dele. Tá? Então, eu tenho essa demonstração aqui. Tá? Aqui eu fiz uma demonstração que primeiro eu usei a implicação, certo? Eu usei a introdução da implicação. Não necessariamente, pessoal, a gente precisa fazer essa regra sendo aplicada primeiro, né? A gente poderia, né, aqui pegando outro exemplo, ó, se eu quero provar A que implica em B, tá? O que eu posso fazer? Eu posso provar A que implica em B logo a partir de quem? Da eliminação de não A ou B. Tá? Eu posso usar, ao invés de usar a introdução primeiro, eu uso não A ou B se eu quiser. Então, para eu provar não A ou B, eu provar que implica em B, o que eu faço? Eu suponho não A, premissa 1, para provar quem? A que implica em B. E vou supor quem?
vou supor B, né? Eu vou descartar ambas, eu vou descartar aqui, para provar quem? A, que implica em B. Tá? E eu faço essas duas demonstrações. Tá? Vamos lá. Se eu quero demonstrar que implica em B tendo não A, o que eu faço? Introdução da implicação. Então, eu vou supor A, regra 2, para provar quem? B. Ora, mas se eu tenho não A e A, eu tenho quem? Eu tenho o absurdo. E do absurdo eu tenho B. Tenho qualquer um. Qualquer forma. Tá? B. Então, eu demonstrei de não A, eu demonstrei quem? B. Tá? A outra demonstração, o outro lado é, se eu tenho B, pessoal, eu tenho A que implica em B. Por quê? Porque eu suponho A para demonstrar B. Mas eu já tenho B, portanto, eu já tenho A que implica em B. Tá? Notem que essas duas derivações, né, são diferentes, mas ambas provam A que implica em B. Tá? Então, é importante notar que a ordem que a gente escolhe as regras é uma escolha que a gente tem, ela não é sempre única, certo? Você pode escolher fazer a derivação de várias formas, existem várias formas de provar a mesma coisa, tá? No primeiro exemplo, né, a gente viu uma demonstração onde eu aplicava primeiro a regra da introdução da implicação e depois só que eu aplicava a eliminação da disjunção. E no segundo caso, a gente aplicava primeiro a eliminação da disjunção para depois aplicar a introdução da implicação. Tá? Ambas as formas, as provas, as demonstrações são válidas. E são válidas porque a gente só usou as regras, né, de dedução natural, tão somente aquelas regras para fazer essa demonstração. Tá? E aqui a gente usou uma premissa porque fazia parte da nossa questão provar de não A ou B, A que implica em B. Bem, agora eu irei fazer duas demonstrações, pessoal, que são demonstrações que usam a regra do terceiro excluído, certo? Ou que usam a regra de redução ao absurdo, tá? Primeiro, vamos aqui supor o seguinte, ó. Suponho que eu queira provar A ou não A, certo? Para eu provar A ou não A, o que eu posso fazer, né? Eu posso fazer, por exemplo, a introdução da disjunção. Por exemplo, se eu tiver A, eu tenho A ou não A, certo? Agora, como é que eu demonstro A? Bem, para eu demonstrar A, eu não tenho nenhuma fórmula como premissa. Então, como é que eu vou demonstrar A se eu não tenho nenhuma fórmula como premissa? Então, percebam que eu não tenho como demonstrar A partir do vazio, né? Sem nenhuma fórmula. Tá? Da mesma forma, se eu tivesse feito a introdução, né, de não A, eu tenho A ou não A, como é que eu vou provar não A a partir do vazio? Né? Eu podia, por exemplo, supor A, né, para provar o absurdo, né? Que é a introdução da negação, certo? Mas como é que só do átomo A eu vou chegar no absurdo? Eu não vou chegar no absurdo, certo? Então, não há forma de provar isso de forma direta, tá? Para que a gente prove isso, né, para a gente demonstrar isso, a gente tem que usar aquela nossa regrinha chamada regra de redução ao absurdo, que diz o seguinte: para eu provar φ, eu vou supor não φ para provar o absurdo. E aí eu tenho φ, tá? É uma prova por contradição, tá? Então, a gente vai precisar dela para demonstrar, né, que há ou não há vale, ou seja, que o terceiro excluído vale, certo? Lembrando a vocês, essa é uma fórmula, né, que a gente demonstra sem nunca de fato demonstrar se a gente tem o A ou se a gente tem o não A, né? Mas a gente consegue demonstrar ela porque a gente vai usar a regra de redução ao absurdo. E como eu disse anteriormente, muita gente na matemática e na própria lógica discorda dessa forma de demonstração, porque objetivamente você não constrói nem uma derivação de A e nem uma derivação de não A, certo? De qualquer forma, na lógica clássica, ou seja, na lógica proporcional, que é a que a gente está estudando, ela vale, certo? Então vamos demonstrar ela. Como é que a gente faz para demonstrar ela? Bem,
a gente quer demonstrar quem? Há ou não há, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar a regra de redução absurdo, que diz o seguinte, ora, para eu provar há ou não há, eu vou supor a negação dele. Então, eu vou supor não há ou não há. Ou seja, eu vou supor a negação disso, tá? E aí vou provar quem? O absurdo, certo? Tá? Bem, ok. Pessoal, aparentemente, né, de não há ou não há, eu não chego no absurdo só disso, né? Então, assim, é difícil imaginar como é que de uma hipótese só, não há ou não há, eu vou chegar no absurdo. De fato, só dessa forma, olhando só para ela, eu não chego isso diretamente, tá? Mas notem o seguinte, que se eu tiver uma prova de há ou não há, né? E dessa forma, com a minha hipótese 1, eu tenho um absurdo. Vocês concordam? Por quê? Porque eu tenho uma fórmula φ, que é que há ou não há, e tenho a fórmula φ, que é não há ou não há, não φ, né? Que eu já tenho uma derivação. Por quê? Porque ela é a hipótese 1 que vai ser descartada no 1, né? Então, se eu tenho essas duas derivações, eu tenho um absurdo, né? Ok, aí alguém pode perguntar, mas professor, você não queria provar há ou não há e você continua querendo provar há ou não há? Porque eu ainda não demonstrei há ou não há, então eu não posso dizer que eu tenho há ou não há. Ora, não é a mesma coisa? O objetivo é o mesmo, certo? O objetivo é provar há ou não há. Mas notem que agora eu tenho uma premissa, eu tenho uma informação a mais, qual seja, não há ou não há. Essa é a informação a mais que eu não tinha antes quando eu tentei demonstrar, tá certo? E é ela que vai permitir que a gente prove agora. Quer ver? Se a gente escolher qualquer um dos dois lados agora para fazer a introdução, essa demonstração vai funcionar. Vamos ver, né? Vou começar aqui com A, tá? Se eu tenho A, então eu tenho A ou não A, tá certo? Ora, para eu demonstrar A, o que que eu faço? Eu suponho não há, hipótese 2, para chegar em quem? No absurdo, tá? Bem, como é que de não há eu chego no absurdo? De novo, parece que eu estou naquela situação anterior, né? Mas eu estou mesmo? Não, por quê? Porque agora eu tenho informação a mais. Qual é? É a informação de há ou não há, a negação de há ou não há, que é a hipótese 1, né? Então, notem o seguinte, se eu tenho não há, eu tenho há ou não há. Concordam? Introdução da adjunção, né? Ora, e eu já tinha não há ou não há, que isso aqui era minha premissa, minha hipótese 1, né? De novo, ela está no escopo, né, dessa derivação. Então, eu posso usá-la quantas vezes eu quiser, né? E aí eu concluo, ó, se eu tenho A ou não A e tenho não A ou não A, eu tenho quem? O absurdo. Aí do absurdo eu tenho A. Então, eu consegui provar A ou não A, certo? Por quê? De novo, porque eu fiz a regra do redução ao absurdo no primeiro caso, eu supus não há ou não há para provar absurdo. Aí como é que eu cheguei no absurdo de não há ou não há? Eu cheguei no absurdo de há ou não há. Ah, é a mesma coisa que eu queria provar antes? É a mesma coisa, só que agora eu tenho essa informação a mais, tá? E aí para provar há ou não há, se eu tiver A, né, eu tenho A ou não há. Para eu provar A, eu suponho a negação de A. Se eu tenho a negação de A, eu tenho A ou não há, e eu já tinha minha hipótese, minha premissa, minha hipótese que eu vou descartar um, que diz não há ou não há, logo eu tenho um absurdo. Então, essa é a demonstração do terceiro excluído, certo? Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês que isso valeria também se eu escolhesse agora o não há, né? Eu mostrei para vocês é, com A, né? A partir do A. Agora eu vou mostrar a partir do não há, tá? Ou seja, se eu tiver não há, eu tenho A ou não há. Se eu tenho não há, o que que eu faço? Eu suponho A, equação 2, vou descartar ela aqui para provar quem? O absurdo, a introdução da negação. Se eu tenho A, eu tenho A
ou não há introdução da disjunção. Só que eu já tinha não há ou não há, que era a minha premissa 1. Logo, eu tenho de há ou não há e não há ou não há o absurdo. Tá? Ou seja, qualquer um dos dois caminhos que eu escolhi, não há ou há, eu consigo demonstrar agora, tá certo, pessoal? Então, assim, o coração central dessa demonstração, né, é que muitas vezes, para eu fazer demonstrações lógicas, não basta só eu fazer introdução do conectivo mais externo. Às vezes, é necessário que eu aplique a regra de redução ao absurdo. Tá? E esse é um exemplo clássico, né? A mostrar a regra chamada de terceiro excluído. Né? Eu preciso necessariamente utilizar a regra de redução ao absurdo. Sem ela, eu não demonstro há ou não há. Tá? Aqui é só a demonstração. A mesma coisa, pessoal. Se eu tenho que A implica em B ou B implica em A, essa é uma demonstração que também vale, né? E aí ela vai ter essa mesma característica do terceiro excluído, né? Se eu tentar mostrar essa disjunção ou por A que implica em B ou B que implica em A, né? Eu não vou conseguir, né? Eu não consigo fazer essa demonstração por nenhum dos dois lados diretamente. Então, o que eu tenho que fazer? De pronto, utilizar a regra de redução ao absurdo. Ou seja, se eu quero provar A que implica em B ou B que implica em A, então o que eu faço? Eu vou supor não A que implica em B ou B que implica em A. Vou supor tudo isso aqui, negação disso aqui, certo? Para provar quem? O absurdo. E eu vou alcançar o absurdo de novo, porque eu vou provar A que implica em B ou B que implica em A. Tá? Professor, não é a mesma coisa que eu queria provar? É a mesma coisa. Só que, novamente, eu tenho uma informação agora a mais, que é a negação dessa forma. Tá? E aí, é por conta dessa informação a mais, aí sim eu vou conseguir provar A que implica em B ou B que implica em A, se eu fizer a introdução da disjunção ou à esquerda ou à direita. Qualquer uma das duas eu vou conseguir demonstrar ela. Tá? Vamos fazer a esquerda, ou seja, se eu tenho A que implica em B, eu tenho A que implica em B ou B que implica em A. Introdução da disjunção. Tá? Se eu tenho agora A que implica em B, né, eu posso ter B se eu fizer a suposição de A. Certo? Vou supor A para provar B. Tá? Agora, como é que eu faço para provar isso? Né? Eu quero provar B, né? Eu vou provar B da seguinte forma. Eu vou de A, né? Eu tenho B que implica em A, né? A introdução da implicação, ou seja, se eu tenho A, né? Hipótese 1, né? Hipótese 1 eu tenho B que implica em A, introdução da implicação, né? Se eu tenho B que implica em A, eu tenho quem? Tenho A que implica em B, ou B que implica em A, introdução da disjunção, né? E se eu tenho A que implica em B ou B que implica em A, e eu já tinha quem? A negação de tudo isso, ou seja, eu já tinha negação de A que implica em B ou B que implica em A, ou seja, eu já tinha, era a minha premissa 1, né? Eu já tinha isso. Minto, aqui é 2, tá, pessoal? Desculpem. 2. Essa é a premissa 2, né? Aí eu tenho quem? Eu tenho o absurdo. E do absurdo eu tenho o B. Tá? E aí eu fiz a demonstração, né? Certo? Aqui está só a demonstração novamente, tá?